Bom, a nossa discussão, assim como a temática sensível, delicada, a gente ficou bem na discussão mesmo, né? E não temos tantas respostas objetivas, mas e nem encaminhamentos tão objetivos, mas as duas coisas foram construídas conjuntamente, né? Então, em relação à primeira questão, que era samba, literatura, futebol, bossa nova, natureza, crise econômica, crise humanitária, crise sanitária, crise política, fome, crise educacional, como lidar com essas formas de representação e sobre determinações do Brasil, né? Eu acho que a gente pode se dotar de duas perspectivas que podem ser tanto racionalistas quanto relativistas, né? Então, trazer mesmo esses estereótipos, né? Mas discuti-los. E que isso é fundamental e importante, né? Ao mesmo tempo que a gente teve problemas ambientais, né? Continua tendo, o Brasil vai sediar a COP30 muito proximamente, né? Então, vamos chamar novamente a atenção, os holofotes sobre o Brasil, etc. Então, a gente concluiu que é importante reconhecer os problemas, né? Isso na prática, em sala de aula, né? Mesmo cotidiana. Reconhecer os problemas demonstra uma maturidade em termos de nação, né? Isso também foi encaminhado e concluído junto com a Lilian, né? Pensando, que entende que tem problemas e está disposta a endereçar esses problemas, né? A 2, como mediar e ponderar problemáticas transpostas em discursos que, ao mesmo tempo, reproduzem estereótipos e clichês sobre as práticas e os produtos culturais, né, brasileiros, considerados expoentes dessa manifestação. Então, o que a gente caminhou não deixar de tratar de estereótipos porque estão esgotados, discutir o porquê de estarem esgotados, quais as histórias por trás desses estereótipos. Trabalho intelectual de construção de conhecimento em conjunto com os estudantes, dar alternativas para que os estudantes formulem suas próprias conclusões, né? Então, trazer exemplos também, né, que são diferenciais, não sei nem em que termos positivos ou negativos, né? Mas, por exemplo, trazer as questões do sistema público de saúde, questões, né, como exemplos como a vacinação brasileira, que são tomadas como exemplo para o mundo, né? Questões educacionais, etc. A questão dual, né, com relação ao jeitinho brasileiro, né, sendo de um ponto de vista considerada negativo, atrelado à malandragem, e, por outro lado, também como a possibilidade de conseguir resolver, né, dar soluções a problemas mais imediatos, de maneira mais pontual, contundente e rápida, né? E valorizar de alguma maneira isso, né? Sem deixar de considerar o que pode mudar e poderia ser melhor, né? A 3, como abordar as problemáticas que circulam na mídia e que incidem e repercutem diretamente em nossas atuações como leitores, inclusive nos números de matriculados. Esse último item, a gente conclui que a gente não tem, de alguma maneira, muito controle, né, direto nisso, né, porque isso envolve outros itens, né? Mas também, de alguma maneira, de novo, buscar temas variados, uma alternativa, né, como solução, permanecer nessa questão dos temas variados, também fora do que é canônico e academicista tradicional, né, a partir de uma curadoria e trabalho intelectual do professor. Depois, quando não estamos ou estivemos em crise, nós respondemos nunca. A gente sempre esteve em crise, porém, também relativizar, né, e levar, eu acho que, para os aspectos históricos mais gerais, inclusive, né, das relações mesmo geopolíticas e tudo mais, né, o que é crise,
né, e como ela pode ser encaminhada. Depois, falar do Brasil é padecer no paraíso, também relativizar, depende, mas sim. Por que falar do Brasil? E aí é que eu acho que tem uma alternativa muito importante, né, que a gente discutiu muito em função do que o Marcos colocou, né, que é a produção de outras epistemologias, como o Brasil se destaca a partir desse lugar, né, a partir do reconhecimento da sua própria vivência, né, e como a academia, de alguma maneira, aos trancos e barrancos, consegue desenvolver esse aspecto, né, que é produzir outros valores civilizatórios, né, como a possibilidade decolonial, inclusive, e trouxeram o Paulo Freire como exemplo, né? E para outras questões, a gente acha que isso já foi meio que incluído nas outras respostas. Tá? Então é isso.